Saudações, caros amigos, caras amigas do nosso canal Esclarecimento. Estamos aqui novamente, eu, professor Ricardo Carvalho, e trago para vocês esse tema. E se você achar que deve ou não, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, se quiser, compartilhe. Eu sei, eu sempre peço demais. Bom, gente, então a parada é o seguinte, ontem, sábado, 16 de outubro de 2021, foi comemorado o dia, coisa que não temos nada de que comemorar, como veremos neste vídeo, o Dia Mundial da Alimentação. E nesse aspecto, a FAO, que é a instituição das Nações Unidas que opera dentro desse tema em campo global, no amplo da globalização, ele vai dizer que 2 bilhões de pessoas estão passando fome no mundo hoje. No Brasil, 20 bilhões. A insegurança familiar ou a insegurança alimentar, no Brasil, quase 100 milhões de pessoas estão em insegurança alimentar. Pois então, como você bem vê, a gente não tem muito a comemorar. E aí a gente pergunta quais são as causas disso. Bom, como vocês que já me conhecem há algum tempo aqui do canal, devem já saber, é o capitalismo, sem dúvida. É o capitalismo, sem dúvida. Nós, por alguns estudos, já apontam que hoje nós teríamos condição e comida o suficiente, 1 quilo para cada ser humano no mundo. Mas muito dessa comida se desperdiça, muito dessa comida é propositadamente jogada fora para manter o mercado. Sim, o capitalismo, e sobretudo no que diz respeito à produção de alimento, ele não produz alimento, ele produz commodities para alimentar a especulação do mercado. À medida em que a produção ela não serve para a elevação do preço, a produção muitas vezes é descartada. Vejamos isso no início da década de 30, quando no Brasil há uma grande crise mundial acerca do café, e o café é usado para ser queimado nas locomotivas, para fazer mover as locomotivas efetivamente aqui no Brasil. Ou seja, quando o mercado não obedece, não segue o interesse, os alimentos são estragados, são jogados fora, portanto eles não são feitos. Enquanto esse sistema perdurar, nós nunca venceremos a fome, porque a lógica não está em superação da fome. A lógica está em você estabelecer preços de commodities que possam servir aos interesses de um mercado efetivamente. E isso é aquilo que tem produzido a nossa fome. Uma das primeiras razões para isso, primeiramente, uma crítica ferrada, ou nós nunca superaremos a fome, com o agronegócio. Um agronegócio que se orienta por esse mercado de commodities. Jamais, porque eles estão orientados pelo preço, pelo valor, não pela necessidade de suprir efetivamente a necessidade da população e colher a sua remuneração por isso. Não, o interesse não é esse. O interesse é o preço. É por isso que boa parte da nossa inflação e boa parte da fome no Brasil tem sido produzida efetivamente pelo agronegócio. O agronegócio, uma vez que o dólar está elevado, uma vez que há uma forte demanda por alimento, por commodities na China, por exemplo, que agora está a todo vapor. Bom, eles fazem uma escolha clara. Bom, se eu vender para fora, o meu lucro será melhor do que se eu vender para dentro. Portanto, deixa esses brasileiros passarem fome, deixa esses brasileiros voltarem a buscar comidas no lixo, deixa esses brasileiros sentindo as augúrias da angústia da fome, que certamente esse agronegócio, essa oligarquia, essa plutocracia, porque não tem ninguém
do evoluído aí, essa mesma oligarquia do atraso que está lá consumindo nossas florestas, e é quase que uma paranoia, uma estupidez absurda, porque à medida que você tira a Amazônia, você desestabiliza o regime de chuvas no sudeste e centro-oeste, e aí você não produz. Vejam só o que está acontecendo com o Rio Paraná. Ele, um gigante, está seco. Por quê? Porque esses estúpidos, no seu afã de ampliar cada vez mais as áreas de produção de soja, estão destruindo floresta. Ao mesmo tempo que eles estão reduzindo as áreas de arroz, de feijão, que são efetivamente dirigidos para o mercado interno. E não basta isso, esse governo acéfalo, intoxicado ideologicamente por essa visão neoliberal, ele está desmontando aquilo que vinha vindo já num desmonte desde os anos 90 dos governos Fernando Henrique, a Conab, que organizava os armazéns de regulação de estoque de alimentos, que o governo assumia o compromisso de comprar a produção dos pequenos agricultores e fazer uma reserva na medida em que surgisse um surto inflacionário ou houvesse uma escassez de alimento, você tinha lá nos depósitos do governo um modo de você intervir no mercado. Mas esse governo neoliberal, intoxicado, ele já fechou 30, de 2019 para cá, fechou 30 armazéns da Conab, deixando o mercado e a fome imperando na nossa sociedade. Isso é um absurdo. E para a gente superar isso, só com uma reforma agrária efetiva, vejamos neste momento de pandemia, você viu alguma empresa do agronegócio doando alimento? Não, porque eles não produzem alimento, eles produzem commodity. Mas o MST saiu doando beterrabas, rabanetes, berinjelas, arroz, feijão para o nosso povo. Portanto, para a gente superar a fome, somente uma reforma agrária efetiva nesse país e uma superação desse agronegócio que dilapida as nossas florestas em nome dos lucros de uma minoria. Um abraço, muito grato pela sua presença aqui. Se inscreva.